todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. São todos muito bem-vindos na casa do Senhor, nos alegramos por esse momento de culto. E agora vamos meditar brevemente numa passagem da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Leremos apenas o verso 12. Diz assim a Palavra do Senhor: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A data do Natal para nós é uma data imprecisa. Não se sabe ao certo qual foi exatamente o dia que Jesus nasceu, observando o nosso calendário. Mas a mensagem do Natal para nós é precisa. E a mensagem do Natal diz que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Deus Filho, veio ao mundo através de um nascimento virginal. Ele cresceu, viveu entre nós, padeceu na mão de pecadores e foi à cruz, onde ele foi sacrificado no lugar de pecadores como eu e como você. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e agora está à destra de Deus, de onde intercede por nós. A mensagem do Natal comunica que Deus veio ao mundo como luz no meio das trevas, trazendo salvação a todos aqueles que nele creem. E Jesus estava no templo, ensinando muitas coisas, quando lhe trouxeram uma mulher acusada de adultério. Jesus a acolheu, perdoou os seus pecados e a exortou para que não continuasse naquele pecado. Naquele momento, o Senhor Jesus estava dando provas, ilustrando, exemplificando a sua missão de trazer salvação a pecadores que estavam nas trevas, mas que agora lhes resplandece a luz da salvação, da libertação. E aqueles eventos aconteceram num período em que os judeus estavam comemorando a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era considerada uma das mais importantes festas dos judeus. Eles deixavam suas casas e durante 7 dias eles se abrigavam em tendas para comemorarem o período no qual os judeus, estavam atravessando o deserto quando saíram do Egito rumo à terra prometida. Eles faziam desta festa uma oportunidade para agradecerem a Deus também pelas colheitas. Por isso, a festa dos tabernáculos é também chamada, no Antigo Testamento, como festa das colheitas. Posteriormente, depois do cativeiro, o povo judeu adicionou a esta celebração, importantíssima, como eu já disse, um rito. Eles acendiam uma grande fogueira, e a sua luz iluminava todo o templo à noite, abrigados em tendas. E eles, em volta desta grande luz, dessa fogueira, eles cantavam e dançavam, porque eles passaram também a refletir de modo grato e com louvores o período em que o povo de Israel, atravessando o Egito, estava sendo conduzido por uma coluna de fogo, que os aquecia, que os abrigava, que os protegia. Essa foi a festa dos tabernáculos. Segundo o texto que nós lemos, no verso 37 do capítulo 8, Jesus se retira e na madrugada ele volta para o templo, no último dia da festa dos tabernáculos. A festa tinha sido interrompida e com ela aquela grande luz tinha sido apagada. Então, de madrugada, ele volta para o templo e começa a ensinar às pessoas muitas coisas. Não foi a primeira vez, mas Jesus volta a enfatizar quem ele era e qual era a sua missão. Quando aquela luz tinha sido apagada, Jesus então diz a todos que estavam presentes no templo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo, desde Adão,
está envolvido por densas trevas. E eu não me refiro ao período da noite, mas do ponto de vista espiritual. Pessoas, inúmeras pessoas, ainda se encontram nas trevas do pecado, da incredulidade, da ignorância. Por isso, Jesus mesmo disse que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isso está registrado no capítulo 12, verso 35. E o apóstolo João testificou: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é uma prova de como o mundo ainda está envolvido pelas trevas. A cada ano nós anunciamos o Natal, e a cada ano nós vemos mais e mais pessoas carecendo dessa luz, desta libertação, desta paz, da salvação eterna. Quantos e quantos estão perdidos dentro de si mesmos, não sabem de onde vieram, onde estão, nem para onde estão indo, porque estão como que no meio das trevas, tomados por inseguranças quanto ao destino, amedrontados diante da iminente morte. E a palavra de Cristo, o testemunho de Cristo, é um testemunho que traz conforto, consolo, baseados nesta autodeclaração: eu sou a luz do mundo. Aquela coluna de fogo no deserto, ela foi provisória, passou. Assim como também, anualmente, aquela grande labareda que os judeus acendiam na festa dos tabernáculos, também era passageira. No entanto, a luz de Cristo, ela brilha e brilhará por todos os séculos, não se apaga. E aqueles que creem em Jesus, como diz a palavra, têm a luz da vida, experimenta da vida eterna. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele veio como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Quando Ele disse: quem me segue não andará nas trevas, Ele se referiu à salvação de todo aquele que nele crê e também o obedece. Não apenas confessa com seus lábios, mas também se submete aos seus ensinos, por reconhecer que Ele é o único que pode nos conduzir no caminho da salvação. Então nós andamos, porque a luz resplandeceu no nosso coração, dando-nos compreensão da obra, da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Então nós o seguimos, já que seguir a Cristo é o testemunho público daqueles que foram libertos da incredulidade e também do pecado. Eu quero concluir esta breve meditação na palavra de Deus, destacando 4 destaques aqui, destacando 4 questões que envolvem a pessoa e a obra do Senhor Jesus, nesse verso que nós lemos da palavra de Deus. A primeira coisa que nós percebemos neste texto é algo relacionado com a pessoa de Jesus. Ele é Deus, Ele veio como homem, com carne, com ossos, com sangue, mas em nenhum momento pôde-se testificar que quem estava ali era o Senhor Deus. Era Deus encarnado que veio ao mundo. Quando Ele disse, eu sou, Ele está se identificando com aquele que no passado havia se apresentado a Moisés como eu sou o que sou. Jesus, ao se apresentar dizendo eu sou, Ele está, portanto, dando provas, dando testemunho da sua divindade. Ele é Deus. Também do seu propósito entre os homens, ao dizer que Ele é a luz do mundo. Cristo veio ao mundo para iluminar. Inúmeras pessoas ainda se encontram nas trevas do pecado, e somente Jesus pode salvá-las. Quando estamos num lugar escuro, completamente escuro, nós nos sentimos completamente inseguros. Não sabemos o caminho que temos que percorrer e os perigos que se encontram diante de nós.
Mas quando a luz de Cristo brilha sobre aqueles que se encontram nas trevas, agora ele passa a saber o caminho que ele deve seguir, porque só o Senhor Jesus pode trazer salvação para aqueles que se encontram nas trevas. Ele é a luz do mundo. E nós identificamos também aqui uma promessa nesse verso: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo não apenas promete proteger aqueles que creem nele, estes não andarão nas trevas. É uma promessa que o Senhor Jesus faz, porque ele mesmo se apresenta ao seu povo como o guardião de Israel. E ele não nos deixa cair em tentação. Nós não nos perdemos, porque estamos seguros e protegidos por aquele que nos salvou. Ainda que soframos angústias, ainda que tenhamos momentos de fraquezas, ainda que pensemos em alguns momentos desistir, nós jamais somos perdidos por aquele que por nós morreu naquela cruz. Ele nos protege, Ele nos guarda e, portanto, temos a segurança da nossa salvação, não por nós, mas por aquele que nos guia como luz diante de nós. E Ele não apenas promete proteção, como Ele também promete a segurança permanente ao dizer que Ele há de fornecer a este a luz da vida, com referência à vida eterna. Não se trata de uma bênção momentânea e provisória, que os judeus já estavam acostumados a tratar nas suas festas anuais, porque esta luz, ela jamais será apagada. Esta é a promessa da vida eterna. Eles serão protegidos, não andarão nas trevas e receberão a promessa da luz da vida. E qual é a exigência? Aqui nós lemos que estes benefícios estão reservados àqueles que o seguem. Disse Jesus: quem me segue, e aí ele declara a promessa sobre estes. A salvação é pela graça somente e ponto final. Nossas disciplinas religiosas, nossa capacidade de nos sacrificar por aquilo que nós acreditamos, por mais bem intencionados que estejamos, as nossas obras não podem nos garantir a salvação. Somente pela graça de Deus. É por isso Jesus veio ao mundo e, nascendo de uma virgem, viveu entre nós, pregando o evangelho do reino de Deus em direção à cruz, na qual ele tinha que ser sacrificado. Porque nós não poderíamos e não podemos nos dirigir a Deus, a menos que Deus venha a nós. E foi isso que ele fez. Cristo veio ao mundo para se encontrar comigo e se encontrar com você, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fez brilhar a sua luz diante de nós. Por isso, hoje, sabemos em quem nós cremos. Por isso, hoje, temos segurança da nossa salvação, porque Deus se fez presente entre os homens através do seu Filho Jesus. Contudo, é importante salientar que o homem continua sendo moralmente responsabilizado por seguir nos passos de Cristo. Se cremos em Cristo, o nosso dever é de andarmos nos seus caminhos e perseverando neles. Afinal de contas, nós agora conhecemos aquele que veio até nós para nos trazer tão grande salvação. Ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida. Ele é a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho que devemos andar, a verdade que devemos crer, a vida que devemos viver. Ele é a videira verdadeira. E todo aquele que crê nele não anda nas trevas, pelo contrário, resplandece sobre ele a luz da vida. E é isso que nós cantamos, porque é isso que nós cremos. E eu quero te convidar a crer na mensagem deste evangelho, se submetendo nos caminhos de Cristo, tendo certeza da salvação, que só pode ser experimentada nele, Jesus Cristo, a criança luz. Vamos orar.